Oi, gente! Hoje eu vim aqui sem maquiagem pra fazer uma resenha, uma demonstração, um bate-papo com vocês sobre os meus corretivos com a T-Blogs que foram lançados e já estão à venda no site da T-Blogs. E vocês pediram muito pra fazer resenha, mostrar em vídeo. E cá estou eu, lá no blog também vão ter algumas fotos. E aí eu vim fazer um bate-papo mesmo, assim, conversar com vocês sobre o processo de desenvolvimento, minha ideia, meu sonho e o produto em si. Então vamos lá, são esses aqui, ó, são 5 tons diferentes. E como que foi, assim, a minha ideia? Eu sempre gostei muito do corretivo líquido da Tracta, só que eu achava ele oleoso demais. É o único defeito dele, assim. E aí Tracta e T-Blogs, né, é da mesma empresa. E aí eu falei que eu queria ter um corretivo na minha linha que fosse parecido com esse aqui, só que mais sequinho. E aí a gente começou o processo de desenvolvimento e demorou bastante tempo porque eu queria que ele fosse perfeito. Eu queria que ele fosse o melhor corretivo nacional que tem por aí no mercado e a gente conseguiu. Então foi bastante tempo de até aprovar a fórmula, o acabamento, a cobertura e depois a parte mais difícil que eu achei foram os tons, né, que são 5 tons diferentes. Então o da Tracta, o corretivo é ótimo, só que ele é muito oleoso, assim, na minha opinião. E principalmente porque a maioria das mulheres brasileiras tem a pele oleosa, então eu acho que ele não funciona tão bem assim. E são 3 tons o da Tracta, o claro, o médio e o escuro. E aí eu desenvolvi 5 tons diferentes da minha coleção Nina Secrets com a T-Blogs, ó. A embalagem é assim, é muito bonitinha a embalagem. Vem 5 gramas de corretivo. Ele é um corretivo líquido, mas ele não é super aguado, ele é mais consistente. Então a embalagem é assim, tá escrito Nina Secrets aqui. E ele vem, quando você compra no site, eles vendem só no site, tá, gente? Ele vem com um plastiquinho protetor, que aí, ó, você tira e tal. Certo? Certo. Então, a embalagem é assim, tem 5 gramas, super bonitinha, ótima pra levar na bolsa, em qualquer lugar com você. São 5 tons diferentes, o 1, o 2, 3, 4 e 5. Eu já fiz um swatch aqui pra vocês darem uma olhadinha. Vou falar um pouquinho de cada tom e é muito difícil trabalhar com tonalidade, principalmente no Brasil, porque tem uma gama enorme de tons de pele aqui nesse nosso Brasil de mixigenações. Então eu quis ter um corretivo bem claro, pra pele bem branquinha, bem clarinha, e um corretivo mais escuro pra uma pele negra mais escura. E eu acho que eu consegui, e é legal porque os outros tons do meio você pode misturar e aí chegar no seu tom. Bom, vou começar com o tom número 1. E eu já vou aplicar ele no meu rosto pra vocês darem uma olhada. Eu, no meu rosto, uso ou o número 1 ou o número 2. O número 1, ele fica bem iluminado, sabe? Um corretivo mais claro pra dar uma iluminada. E o número 2 fica certinho no tom da minha pele. Eu vou passar os dois pra vocês darem uma olhadinha. Então eu vou começar com esse aqui, que é o mais clarinho. Então pra pele bem branquinha dá super certo, ó. E, gente, juro, ele é muito maravilhoso. Eu quis um corretivo com um toque seco, um acabamento mais sequinho. E ele, como eu disse, ele é líquido, mas ele é mais grossinho, ele é um pouquinho mais consistente. Tem um aqui, que eu acho que é o 3 ou 4, depois eu vejo pra vocês, que ele ficou mais consistente devido à pigmentação e tal, ele ficou mais cremoso de todos. Eu não acho que é um problema. Eu até gosto. Eu passo corretivo nessa região aqui pra iluminar também. E aí em qualquer manchinha que eu tenho. Eu gosto muito do corretivo da NARS. Eu acho que ele parece um pouquinho com o da NARS, só que esse aqui tem mais cobertura. Então ele é maravilhoso. Eu vou espalhar aqui com os dedos, ó. Ele espalha super fácil. Até parece que ele é um pouquinho oleoso, assim, na hora que você tá espalhando. Mas não é, ele seca super bem na pele, fica bem sequinho. Olha como o tom número 1 ficou na minha pele. Então o 1 é pra peles bem clarinhas mesmo, bem branquinhas, ou pra usar como um corretivo mais iluminador pra quem tem a pele assim como a minha, ou até um NW25, talvez. E falar nisso,
Pra chegar nos tons, a Bru Tavares me ajudou bastante, porque a Bru, né, é a diva do desenvolvimento dos produtos. Ela me ajudou bastante, deu várias sugestões. E aí até a gente comprou os corretivos da MAC em vários tons diferentes pra chegar. Tem NW15, NW20, 35, 30, enfim. A gente começou com essa base e aí a gente foi modificando pra ter vários tons diferentes, né, uns dos outros. E aí eu vou passar do outro lado o número 2, que é a cor real da minha pele, assim. O que mais fica certinho. Ai, ele é muito gostoso, gente, de aplicar. Eu gosto de aplicar com o dedo mesmo. Ele fica super sequinho, com um toque até um pouco, assim, aveludado. E eles custam R$ 33,90 lá no site da T-Blogs. E o que eu sugiro, assim, é difícil comprar maquiagem pela internet ou por catálogo, porque você não consegue testar na sua pele. Eu sugiro comprar 2 tons, eu juro que vocês não vão se arrepender. Um tom mais claro e um tom que você acha que é o mais próximo da sua pele. Porque assim você consegue misturar se não for o tom exato. Então, por exemplo, eu compraria o 1 e o 2. Aí você pode comprar, tipo, o 2 e o 3 e o 4, sabe? Porque daí você consegue misturar e chegar no seu tom ideal. Mas, ó, pra mim, os 2 funcionam super bem. Tem uma cobertura ótima, dá pra fazer a pele inteira com ele. Como ele é mais sequinho, dá pra usar como base também, porque ele não fica pesado, não fica oleoso. Então, os meus 2 tons são o 1 e o 2. Lembrando que o tom número 1 tem um fundo mais rosadinho e o tom número 2 tem um fundo mais amarelado. E aí, o tom número 3 também tem um fundo mais amarelado. E ele é um tom médio, assim, super bom pra uma pele de tom médio. É muito difícil, né, explicar tons pelo computador, né, pela câmera. Mas é esse tom aqui, tá vendo, ó? Ele até daria pra minha pele se eu tivesse bronzeada. Mas como eu não estou, é esse tom do meio aqui. E aí, o próximo tom que a gente tem é o tom 4, que ele é bem rosadinho, ó, esse aqui. Então, se você tá em dúvida dos 2, eu compraria os 2, porque um tem um tom amarelado e um tem um tom rosado. E aí um dá pra ser como iluminado, né, um corretivo mais iluminador, e o outro pra corrigir mesmo. Daí o tom número 5 é o mais escuro de todos, e ele é mais escuro do que o escuro da Tracta. E eu cheguei nessa cor através de testes em algumas pessoas, principalmente num amigo meu, que é namorado da Ana, minha amiga, que ele tem a pele bem escura. E aí eu testei nele e deu super certo. Não ficou acinzentado, sabe? Que é uma coisa que é bem difícil pra pele negra. Não ficou acinzentado, ficou super bonito. Eu vou colocar um trechinho pra vocês darem uma olhada, pra vocês verem o tom da pele dele. Acho que ele vai me matar, mas enfim. Gente, estamos testando o meu corretivo da T-Blogs no Igor, ó, essa cor aqui. E deu super certo, ó. Deu. Gostou? Olha a diferença. E aí ficou um corretivo iluminado bonito, mas corrigiu bem, né, as olheiras pro tom da pele dele. Então quem tem um tom igual ou parecido com o da pele dele, pode comprar esse aqui, que é muito mara. E pra quem tem a pele clarinha, ele serve pra fazer contorno, gente, ó. Muito legal. Ai, gente, comprem todos, eles são maravilhosos. Serve pra fazer contorno, porque ele espalha super bem, sabe? Ele fica sequinho. E aí é ótimo pra fazer contorno. Tinha acabado minha bateria, então eu aproveitei pra finalizar a minha pele só usando os corretivos. E vamos recapitular aqui rapidinho. São 5 tons diferentes. Os corretivos líquidos custam R$ 33,90 cada e estão à venda no site da T-Blogs. Só no site, que eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. O tom número 1 é o tom mais clarinho e é pra uma pele bem clarinha. E o tom número 5 é o mais escuro, naquele tom da pele do meu amigo, que é o moreno bem escuro. O tom número 2 serve pra minha pele, fica igualzinho da minha pele. O número 3 é pra uma pele morena clara e o número 4 pra uma morena escura. E lembrando que você pode misturar os tons. Eu compraria pra mim o 1 e o 2, pro 1 ficar mais iluminado e pro 2 ficar certinho na minha pele pra corrigir as imperfeições. E então você pode comprar um ou 2, ou se você tem a pele um pouquinho mais escura que a minha, você pode comprar o 2 e o 3. Enfim, é só uma sugestão pra vocês.
Os tons estão aqui, vão ter mais fotos lá no blog. E a cobertura é incrível, tem uma cobertura ótima, de média a pesada, cobre super bem tanto as olheiras quanto qualquer manchinha que você tiver no rosto. Eu fiz a minha pele inteira com ela, então passei em tudo, fiz até um contorninho com o tom número 5. Tem um acabamento bem sequinho, bem aveludado, que é ótimo pra pele oleosa, pra pele mista, mas pra pele seca também fica ótimo, não fica super seco. E eu espero muito que vocês gostem. Se vocês comprarem e testarem, me marquem lá no Instagram pra eu dar uma olhadinha, deixem a opinião de vocês aqui embaixo. Por enquanto temos só 5 tons, mas se der certo, se for um sucesso, a gente vai aprimorando mais e lançando mais tons diferentes pra vocês, tá bom? Mais informações aqui no box de informações, também lá no post do blog. E é isso. Fiquei muito, muito feliz. Tô muito feliz com mais essa conquista. E entrem lá no site da T-Blogs pra ver os meus outros produtinhos, os batons em bala e os batons líquidos. Beijo, tchau!